Quem paga o custo do desmatamento? Há risco para a agricultura familiar? O Brasil sofre pressão internacional? Os senadores perguntam e os ex-ministros respondem. Eu gostaria de ouvir a posição dos ex-ministros sobre uma proposta que chegou a ser apresentada pelo deputado Aldo Rebelo num determinado momento, que depois foi retirado do texto votado pela Câmara, que propunha uma moratória de 5 anos em todos os biomas brasileiros. Ou seja, durante 5 anos, todos estaríamos impedidos de desmatar e todo o avanço da produção agrícola ou pecuária deveria se dar em áreas já antropizadas. A proposta do deputado Aldo de moratória de 5 anos, não desmatar nenhum bioma em 5 anos, eu acho ótima, só lamento que ela não tenha sido incorporada no projeto de lei. A proposta é maravilhosa, só que ela não entrou no projeto de lei. Aliás, é uma boa oportunidade, se o Senado assim entender, de colocar essa moratória de 5 anos no projeto de lei. Quando se fala em desmatar ou não desmatar, em biodiversidade e não biodiversidade, é evidente que a Amazônia, e eu sempre disse o seguinte, eu defenderia a não derrubar mais uma árvore no bioma amazônico. Eu seria o primeiro a defender isso. Tá? Mas, se eu aí olhar o Paraná, e aí, desculpa se eu tenho a visão distorcida por ter a distorção de Santa Catarina do Paraná, mas o Paraná é o estado mais desmatado do Brasil, agora é o mais eficiente em agricultura, é o mais preservacionista em agricultura, evidentemente que assim como eu defendo que se mantenha a produção sustentável no Paraná, é claro que alguém falou se eu seria a favor dos 5 anos, perguntou? Não, eu fui um dos que defende isso. Isso vai prejudicar um pouco pessoas da região norte, porque não vão poder desmatar durante 5 anos. Embora eu achei que havia uma lógica nisso. Me diga o parágrafo, o inciso, o artigo que esse relatório do Aldo implica desmatamento, gente. Não existe possibilidade. Agora, quando nós propusemos lá atrás, e eu ainda, inclusive, como presidente do CNA, fui uma das primeiras a pregar o desmatamento zero na Amazônia, eu não recebi uma linha de apoio, eu não recebi uma palavra de apoio. Ao contrário, o ex-presidente Lula e a própria ministra Isabela foram os primeiros a dizerem na imprensa, nós não concordamos com o desmatamento zero. O Aldo, ainda assim mesmo, colocou no seu projeto inicialmente uma moratória de 5 anos. Teve que tirar porque ninguém concordou. Que história é essa, então? Nós temos a responsabilidade de fazer uma lei ambiental que garanta a segurança jurídica, ou seja, uma lei duradoura. Uma lei que não seja, no mês seguinte, contestada por qualquer entidade, né, no Supremo Tribunal Federal. Então, eu lhes pergunto se, tal qual ela está organizada, tal qual ela está redigida, ela atende ao pressuposto de divisão de trabalho na área ambiental, dando à União a competência para normas gerais e aos estados a competência concorrente. Aqui eu estou vendo 2 relatores. Como é que as regras do Acre vão servir para o seu estado? Como é que as regras do seu estado vão servir para o Acre? Isso indica que nós estamos querendo fazer locubrações legislativas e não leis palpáveis. Tem que haver uma descentralização. Fui autor do Código Florestal do Rio Grande do Sul há 22 anos. Não mudou uma linha. E os estados têm que ter parcela de contribuição, sim, tem que ter autonomia, sim, para serem corresponsáveis, porque a realidade do país é muito abrangente, muito grande, é diferente, é diversa. O Brasil tem uma tradição, e aí uma tradição longa, de fazer leis específicas, temáticas ou setoriais, sem nenhuma sintonia com a LDO e com a Lei Orçamentária Anual. Nós estamos falando aqui do cadastro e do programa de regulação ambiental, meus amigos. Nós estamos falando de 6 milhões de propriedades rurais. É disso que nós estamos falando. E se não der aos órgãos gestores os meios necessários, eu lhes pergunto, no dia seguinte, já falando no pós-código,
Como vai ser isso resolvido? A presidente Dilma também tem deixado claramente que nós devemos dar um tratamento diferenciado para a pequena produção, por várias razões que, inclusive, os senhores e as senhoras já colocaram. Gostaria de ver um comentário como quem já foi gestor da política ambiental do país, quem já viveu esse problema do ponto de vista real, pode apontar um caminho para que esse texto novo possa fazer essa diferenciação entre a pequena produção, a produção familiar, dos demais produtores. Uma coisa que nós insistimos na Câmara dos Deputados, mas que o relator não nos oportunizou esse caminho, essa saída, é ter uma seção, uma espécie de um capítulo específico para os pequenos agricultores, para os agricultores familiares, com as características que tem a agricultura familiar. Porque tem uma lei específica, não é só o tamanho da área, ser o uso direto e o trabalho direto pela unidade familiar, com contratação de mão de obra sazonal, com um certo nível de produtividade e de renda. A agricultura familiar é isso, não é o tamanho da propriedade que caracteriza o que é a agricultura familiar. O custo desta recomposição ou da solução deste passivo ambiental, ele deve ser de responsabilidade ou paga pelo consumidor dos alimentos produzidos na área rural, pelos produtores que trabalham e produzem ou pelo Estado. Eu estive conversando com o ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, e ele me explicou que nenhuma sentença, nenhum acórdão, nenhuma sentença jurídica obrigou nenhum daqueles proprietários que antes da mudança na legislação de reserva legal tinham desmatado determinada área, que eles fossem punidos. Eles não foram punidos. A justiça não está punindo ninguém. Nas negociações internacionais, quando o Brasil participa, se coloca na mesa a questão da preservação das áreas de florestas brasileiras, principalmente na região amazônica. Já vem as ameaças de barreiras e tudo mais, com relação ao Brasil. Em contrário, isso não acontece. Não está na hora de nós também exigirmos as reservas na Holanda, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos? Uma universidade holandesa, a maior universidade holandesa, tinha sido contratada para fazer um estudo sobre a sustentabilidade do plantio da soja. E eu, então, fui convidado para fazer uma exposição. Aí eu fiz 2 perguntas. Primeira, se vocês não comprarem soja do Brasil, vocês vão comprar soja de quem? Segunda, os senhores têm ideia qual é a área do Brasil que se planta soja? Alguém tem ideia da dimensão da área? É só 2% da área brasileira planta soja. Acabou a reunião, literalmente acabou o debate, acabou a reunião. Falta conhecimento, falta dimensão. Quem anda depredando o nome do Brasil lá fora são as nossas instituições. Algumas custeadas por ONGs, outras com interesse de mostrar lá fora o que eles querem fazer aqui. Isso não pode continuar assim. Nós temos realmente que fazer um equilíbrio. O equilíbrio entre o nosso meio ambiente, os rios, as hidrelétricas necessárias, as matas, a conservação, como também temos que pensar na produção dos nossos alimentos, na balança comercial equilibrada, produzir alimentos mais baratos, ajudar o mundo a combater a fome. Então, aqui é um exercício, vai ser um exercício de irmos para o equilíbrio, totalmente desarmados e pensando num efeito futuro. Nós temos que ter a consciência que o que for aprovado no Congresso Nacional terá repercussão nas vidas de muitas e milhares de brasileiros e de milhares de pessoas do mundo inteiro. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.gov.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o próximo Em Discussão.